como fazer o curativo e como orientar esse paciente sobre as trocas de curativo no pós-operatório. Então, você recebeu um paciente para fazer uma sutura, seja ela por trauma, seja ela por um pequeno procedimento, uma biópsia excisional, por exemplo, e você vai orientar esse paciente no pós-operatório. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro para o paciente é que o período de pós-operatório imediato, o ideal é que ele não troque aquele curativo. O curativo que a gente faz no momento da cirurgia é um curativo que preferencialmente ele deve ser mantido por 24 horas. Claro, se esse curativo se sujar muito de sangue, se acontecer algum problema nesse sentido, nós vamos orientar a troca desse curativo sim. Mas a princípio, se a gente não tem nenhum excesso de sangramento, nós vamos optar por manter esse curativo oclusivo, preferencialmente, nas primeiras 24 horas, com o intuito justamente de prevenir ali a infecção daquela ferida. Então, curativo nas primeiras 24 horas, orientação, preferencialmente não trocar. Quando o paciente passou dessas primeiras horas, vamos então mudar a orientação. Passadas as 24 horas, a gente vai falar para o paciente o seguinte: ferida, gente, ferida de pós-operatório, ela tem que ser muito bem cuidada e ela tem que ser mantida limpa e seca. Preferencialmente, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Eu sei que muita gente tem medo de fazer a troca do curativo, tem medo de sentir dor, tem medo de doer, de sangrar, tem medo de acontecer algum problema, dos pontos saírem, dos pontos abrirem. Então, eu acho assim, a primeira coisa que vocês têm que falar é que é muito importante que o paciente consiga manter essa ferida higienizada. E se ele não fizer a troca desse curativo, a gente não vai ter higienização e com isso a gente tem um aumento aí dos riscos de infecção. Então, tem que orientar o paciente que realmente essa troca de curativos, ela é importante. Existem alguns tipos de curativos que eles podem, inclusive, ficar alguns dias a mais e não ser trocado todo dia, a cada 24 horas e tal. Mas, no básico, no dia a dia, de uma maneira geral, a gente pede que esses curativos realmente sejam trocados com essa frequência de 24 horas. E aí, como que esse paciente vai fazer? O jeito mais prático que existe é você retirar esse curativo, às vezes durante o banho, porque é uma forma de você ajudar a tirar aquela cola ali do micropore, por exemplo, e o paciente não sentir tanta dor na hora de tirar esse curativo. Agora, na grande maioria das vezes, esse curativo ele sai com facilidade, mesmo sem estar no banho. Uma orientação que eu dou é que a gente vai lavar esse ferimento com água corrente. Muitas pessoas acham que a gente só pode lavar o ferimento com soro fisiológico. Lógico que durante o procedimento, durante a sua sutura, você vai ter um cuidado maior e vai tender a utilizar mais o soro fisiológico do que a água corrente. Mas não tem problema nenhum, a gente sabe que a maior importância é manter a ferida limpa e a gente pode orientar o paciente a fazer essa troca de curativo com água corrente, sim. E aí, preferencialmente, qual tipo de sabonete, qual tipo de sabão que a gente vai orientar o paciente a utilizar nesse momento para lavar essa ferida? Então, o que eu falo para os pacientes é evitar o uso de sabonete em barra, porque aquilo ali vai pode manter sujidades, pode ter um acúmulo maior de bactérias ali. Então, vamos pedir para os pacientes, preferencialmente, utilizar o sabonete no pós-operatório que seja líquido. E aí a gente tem uma série de opções de sabonete líquido que tem algum antisséptico na formulação para o pós-operatório. Eu acho legal isso. Você tem autorização para orientar o paciente a utilizar um sabonete neutro, e aí, sendo ele líquido, é melhor. Então, sabonete líquido e neutro. Mas, se o paciente puder utilizar um sabonete que tem ali uma ação antisséptica, para os primeiros dias de pós-operatório é interessante. E aí, depois que ele fez essa limpeza durante o banho com água corrente desse ferimento, passou o sabonete, limpou, ele vai sair do banho, ele vai secar esse ferimento, deixar ele bem sequinho, e aí ele vai ocluir novamente com o que você orientou. Se você orientou colocar uma gazinha e depois o micropore,
tá ok, fechou o curativo, ele está autorizado a ficar mais 24 horas com aquele curativo, exceto se você já se programou para que aquela troca seja feita a cada 12 horas, por exemplo. Mas de uma maneira geral, essa aí é uma boa recomendação. Ah, Patrícia, mas gazinha em micropore? Por que eu não posso usar esparadrapo? Então, gente, o esparadrapo, ele inclusive é mais barato do que o micropore. Eventualmente a gente não vai ter acesso em alguns locais ao micropore, vai ter só o esparadrapo, mas ele é extremamente agressivo para a nossa pele. A cola do esparadrapo, ela é muito difícil de sair. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade aí de ter algum tipo de curativo realizado com esparadrapo, mas é muito desconfortável na hora de retirar, especialmente se a gente teve o curativo realizado em alguma área que tem pelos. Então vamos evitar o máximo possível que esse curativo seja realizado com o esparadrapo. Vamos dar preferência para a gazinha e o micropore.